Olá, minha gente, eu sou o José Márcio, sou missionário da comunidade Canção Nova, sou também seminarista, estou me preparando aí para o ano que vem começar os meus estudos na teologia e hoje eu moro na casa do discipulado da Canção Nova, localizada aqui em Queluz, São Paulo. Aqui eu moro com mais 6 irmãos de comunidade, missionários, e 28 jovens que estão aí caminhando, trilhando um caminho de discernimento vocacional ao Carisma Canção Nova. Eu estou aqui a pedido do Padre Leandro Moreira, ele é pároco da paróquia Bom Pastor, localizada em Bangu, no Rio de Janeiro, amigo de uma das nossas missionárias, a Sabrina, irmã de comunidade, e ele pediu para que nós preparássemos para você um conteúdo que falasse sobre espiritualidade, principalmente a espiritualidade vivida nesse tempo que nós estamos, o tempo de pandemia, um tempo um pouco difícil, para nós que estamos enfrentando aí essa situação, como viver a espiritualidade nesse tempo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu já quero agradecer o convite e dizer que é sempre uma alegria para nós da Canção Nova podermos colaborar com a formação do povo de Deus, o povo das paróquias, os padres, nossos amigos. É sempre uma alegria sermos esse instrumento na mão de Deus para esclarecimento e formação do povo que Ele vai nos confiando no decorrer da nossa caminhada. Para a gente falar sobre espiritualidade, a gente precisa primeiro entender o que é, O que é espiritualidade? Falar de vida espiritual, eu escuto o padre falando disso, o meu coordenador de pastoral, o Papa Francisco. O que é espiritualidade? Então é importante a gente começar por esse conceito. O que é? Eu gosto de definir a espiritualidade como um caminho. É um caminho que eu vou trilhar. Um caminho de relacionamento, um caminho de intimidade, um caminho de profundidade, um caminho de proximidade. De proximidade, de intimidade com quem? Você pode me perguntar, Com Deus. A espiritualidade é um caminho que eu trilho para estar cada vez mais perto de Deus. Para quê? Para alimentar a minha alma. A minha alma precisa de Deus. Então eu preciso alimentar a minha alma no caminho de espiritualidade para estar cada vez mais perto de Deus. É o que a gente vê, por exemplo, na vida dos santos, Você deve ter aí o seu santo de devoção, a igreja tem tantos santos. Se você for olhar para a vida dos santos, desses homens e mulheres, que hoje são santos, graças a Deus, reconhecidos pela igreja, você vai perceber em todos eles um caminho trilhado, um caminho em que eles entraram, um caminho que eles deram passos, um caminho que eles foram conduzidos pela graça de Deus para alimentar a sua alma e para os aproximar desse Deus. Eu gosto de citar a definição que Santa Teresa d'Ávila dá quando ela diz da oração. O que é a oração? Porque esse caminho espiritual ele é feito também através da oração. E o que é oração? O que é orar? Orar é alimentar um trato de amizade que eu faço com Deus. A oração é um acordo de amizade com Deus. É assim que Santa Teresa vai definir a oração. Então, é um caminho que eu faço para entrar em amizade com Deus. Esse Deus que é o meu Senhor, mas que é também o meu amigo. Ele está próximo, E eu vou alimentando essa amizade porque eu quero estar perto desse Deus, Igual, pensa nas suas amizades, nas minhas amizades. Nós queremos estar perto dos nossos amigos. Tanta gente está sofrendo aí por causa desse isolamento, Porque você há muito tempo não vê os seus amigos de pertinho, assim, Só pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, Por quê? Quando nós somos amigos, nós queremos estar perto. Nós queremos falar de nós queremos ouvir eles falarem. É com os amigos que nós confidenciamos os nossos segredos, Nós rimos, nós brincamos, nós brigamos também, E depois tudo se ajeita. Por quê? Porque nós somos amigos. Amigo é aquele que quer estar pertinho, que quer saber como que o outro está. Com Deus não é diferente. Por isso que Santa Teresa diz que orar é alimentar a amizade com Deus. E isso faz parte da espiritualidade. Eu busco estar mais perto desse Deus que é o meu amigo, que me faz bem e que eu gosto de falar de mim para Ele.
Eu preciso que ele me escute, até mesmo para que ele me ajude, né? Então, esse é um exemplo de caminho espiritual, de vida espiritual, né? Santa Teresa d'Ávila. Mas eu poderia citar vários outros exemplos, né? A Virgem Maria é um modelo de uma mulher que buscou com a sua vida, com o seu testemunho, né? Ela escolhida por Deus, mas não é porque ela foi escolhida por Deus que ela não fez nada para estar próxima de Deus. Não, a Virgem Maria era uma mulher de profunda intimidade, de profunda oração. Nossa Senhora era uma mulher de profundo silêncio, profundo recolhimento. Era uma mulher que sabia quem Deus era na vida dela e por isso dedicou a sua vida inteira para Ele. Dedicou a sua vida inteira para cumprir aquilo que Deus tinha designado para ela, né? Ser a mãe do Salvador, mas através do Salvador ser a mãe de todos nós. A Virgem Maria é o maior modelo, né? Se nós pudéssemos pensar aí dos santos, ela é o maior modelo de vida espiritual, de busca de intimidade, de amizade, de proximidade com Deus, né? Mas vários outros. Eu trouxe aqui um que não é tão conhecido, é o São José Moscati. Ele era um leigo, né? Não se casou, médico, que viveu a sua vida trabalhando em função dos doentes. Ele exerceu a sua profissão da melhor forma que ele pôde. Mas uma coisa que é interessante na vida de São José Moscati é que ele não se preocupava, como médico, somente com o corpo das pessoas, somente com a doença física, né? São José Moscati ele também cuidava da alma dos seus pacientes. Ele passava Deus, ele ensinava os seus pacientes muitas coisas. Ele era um homem virtuoso, lutava para aplicar as suas virtudes ali na sua profissão. Mas não ficava com as virtudes presas só para ele. Ele ajudava outros, transbordava aquilo que ele vivia com Deus. O caminho que José Moscati trilhava em direção a Deus era tão profundo que chegava a transbordar na vida dos outros. E as pessoas só de olharem o jeito que ele vivia, acabavam muitas vezes até mudando de vida, se convertendo e muitas vezes abrindo o coração para esse Deus que era o mesmo que São José Moscati servia e seguia. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando para você da vida dos santos, mas é para que você perceba. Muita gente pensa que a espiritualidade é uma coisa que está muito longe de nós. Eu estou te mostrando a espiritualidade presente na vida de homens e mulheres como eu e você. Os santos não são anjos, eles foram homens e mulheres que viveram aqui nessa terra e que viveram muitas vezes os dramas que nós vivemos, né? Olha, Padre Pio é um exemplo desse. Padre Pio viveu no tempo da guerra. Padre Pio viveu os horrores da guerra. Mas mesmo em tempo de guerra, ele se manteve buscando estar em contato, buscando cultivar essa amizade com Deus. Isso não pode ser algo distante de nós. Às vezes a gente perde as oportunidades de se aproximar de Deus porque a gente acha que a gente é indigno. Aí a gente não quer alimentar uma vida espiritual porque achamos que somos pecadores demais, porque achamos que Deus não vai nos ouvir, porque achamos que o nosso passado nos condena. Não. É sempre tempo de aproximar-se de Deus. Pedir perdão, recomeçar. É sempre tempo. E Deus nos quer perto, minha gente, porque Deus é o nosso Pai. Qual é o pai que quer os seus filhos longe, né? Deus ele nos quer perto. E esse caminho de espiritualidade nos conduz a esse Deus. Nos conduz para perto desse Pai. Entendeu? Então eu queria que você enxergasse a espiritualidade como algo próximo. É possível. Eu não preciso sair por aí fazendo milagres. Mas se eu faço bem aquilo que hoje eu preciso fazer no meu dia a dia, cuidando do meu corpo, mas também cuidando da minha alma, eu posso me aproximar de Deus e dizer, sou um homem ou uma mulher de vida espiritual. Sou um homem e uma mulher que tenho uma espiritualidade e que alimento essa espiritualidade. A partir daí a gente já pode passar para o próximo ponto, que é como viver a espiritualidade, como crescer espiritualmente nesse tempo de pandemia. As igrejas muitas estão fechadas, nós não estamos conseguindo fazer as nossas adorações ao Santíssimo, porque como fazer se as igrejas estão fechadas? As missas estão sendo online, estão sendo pela TV, pela internet.
como crescer nesse tempo difícil de isolamento. Nós estamos dentro de casa 24 horas, né? Tem muita gente que está nessa realidade. Tem gente que ainda está precisando sair para trabalhar e tudo mais, mas tem muita gente que está dentro de casa mesmo, que não sai, né? No máximo que vai é na frente de casa e depois já volta, porque nós precisamos mesmo seguir esse isolamento para nos cuidar e cuidar daqueles que estão conosco, né? Precisamos obedecer mesmo essas regras, né, de segurança, de higienização e tudo mais. Mas como crescer espiritualmente estando nesse contexto, né? Então eu preciso perguntar para você, Deus, Ele ocupa qual lugar na sua vida? Na sua lista de prioridades, Deus está lá ou não? Se Deus não está na lista das suas prioridades, você não vai conseguir crescer espiritualmente nesse tempo de pandemia. Se para você a oração está em último lugar, se para você a oração é só se sobrar tempo, você não vai conseguir crescer. Com isso eu já estou te dizendo, para crescer nesse tempo de pandemia espiritualmente, você precisa colocar como prioridade o cuidado com a sua alma também. Nós estamos vivendo um tempo, né, que nós estamos muito preocupados com o nosso corpo. E aí nós precisamos lavar bem as nossas mãos. Quando nós saímos, nós colocamos máscara. Nós temos que higienizar as nossas mãos. Usa o álcool, usa tantos produtos, limpar a nossa casa, cuidar das maçanetas, das pequenas coisas da nossa casa. Por quê? Porque faz parte da lista de prioridades cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. E isso é extremamente importante, nós não estamos desvalorizando esse cuidado de forma alguma. Só que nós estamos falando aqui de espiritualidade, de vida espiritual. E num caminho de espiritualidade não basta só o cuidado com o nosso corpo, né? Até aquilo que a gente já foi falando no início, nós somos uma mistura de corpo e alma. E o caminho de espiritualidade é um caminho de cuidado com a alma. Então, claro, nós precisamos adotar todas as medidas que vão proteger, preservar o nosso corpo, a nossa saúde física, né? Por isso, tantas dicas, tantas formas aí da gente se cuidar nesse tempo de pandemia. Você, com certeza, todos os dias tem acesso a muitas informações sobre isso, né? Uso de máscaras e tantas outras coisas mais. Mas, na nossa lista de prioridade, nós também precisamos tomar cuidado, ter cuidado e preservar a nossa alma. E aí entra a vivência da espiritualidade no tempo de pandemia. Eu preciso adotar, sim, todas as medidas de segurança para que eu não seja afetado pela pandemia, mas eu não posso me esquecer que eu tenho uma alma. E a espiritualidade é exatamente o cuidado com essa alma, que a gente já veio falando lá atrás. Então, como crescer espiritualmente nesse tempo? É preciso inserir na nossa lista de prioridades o cuidado com a nossa alma. É preciso que seja uma prioridade. Você precisa disciplinar a sua vida, disciplinar o seu dia, para dentro do seu dia você inserir momentos de cuidado com a sua alma. É preciso ter um horário para rezar. É preciso que você, dentro da sua rotina, dentro desse ambiente que você está, que todos nós estamos, né? Ambiente de confinamento, de isolamento, você crie horários, você crie momentos específicos, você crie cantinhos na sua casa que sejam lugares de oração, que sejam lugares em que você vai parar as atividades do seu dia a dia para se conectar com Deus, como seu pai, como seu amigo. Lembra que eu falei do trato de amizade com Deus lá atrás? Então, é preciso criar esse ambiente favorável para alimentar a minha alma. Aí a igreja, graças a Deus como mãe, ela nos presenteia com várias formas, né? Desde as devoções, olha aqui, eu trouxe o texto para que você possa ver. É preciso que, nesse tempo que nós estamos, né, de confinamento, você possa rezar o texto de Nossa Senhora, o texto da Misericórdia, que você tenha um horário para rezar. Que esse horário seja o horário de você e Deus.
É o momento de alimentar a sua alma. E o Santo Terço é uma das formas. Então você pode rezar o terço todos os dias. Você pode rezar o terço de Nossa Senhora, o terço da Misericórdia, o terço da Divina Providência. Aí você pode aí pesquisar, né? Graças a Deus a igreja ela é rica nas devoções e o terço faz parte desse caminho que me conduz a Deus, né? A leitura da palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, né? Mas na sua casa, no horário aí do seu dia, nós aqui da Canção Nova temos esse costume. Nós fazemos o nosso estudo bíblico todos os dias. Pelo menos 40 minutos, né? Dependendo de como estão os nossos afazeres na missão. Talvez você não tenha 40 minutos, né? Seja muito para você parar aí na sua casa 40 minutos. Mas se você parar 5 minutos, 10 minutos com a palavra de Deus e ali você rezar, ali você escolher um salmo, ou você escolher uma passagem do Evangelho que fale da vida de Jesus. Veja, é você quem precisa ir dando os passos. Então você abre, por exemplo, aqui, ó, o Salmo 61, versículo 9, e veja o que diz. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Olha, é um versículo, mas veja o que a palavra de Deus pode gerar dentro de nós. Nosso refúgio está em Deus. Então, um horário do seu dia que você tira para alimentar a sua alma da palavra de Deus já vai te ajudar a crescer espiritualmente nesse tempo. O importante é nós não nos acomodarmos. E aí tem as devoções aos santos, as orações próprias de cada santo. Tem aquilo que são as indicações da igreja, né? Por exemplo, as sextas-feiras para a igreja é um dia penitencial, é um dia de jejum, é um dia de penitência. Você ter a coragem de repente, na sexta-feira, quem sabe você fazer um jejum. E quem sabe até oferecer, colocar no seu jejum como intenção o fim dessa pandemia. Então, você vai encontrando recursos para se aproximar de Deus e também vai favorecendo a sua alma em relação a isso. As devoções marianas, as ladainhas de Nossa Senhora, os vários terços de Nossa Senhora, as orações próprias dos santos, que os santos rezavam, né? Eu me lembro de um testemunho que eu recebi no meu WhatsApp de uma senhora que todos os dias ela tinha o hábito de ir na capela, pertinho da casa dela, fazer adoração. E durante a pandemia a capela se fechou, né? Não tinha como ir. E aí ela mandou um testemunho, uma grande amiga, e ela falando para mim que o que ela tem feito? Na casa dela, ela tem se ajoelhado em direção à capela, aonde é a capela, fica pertinho ali, né, na mesma rua, e ali ela tem feito o seu momento de adoração. Mas o Santíssimo não está ali na casa dela, né? Ela não está diante do sacrário. Mas veja, é um ato de fé, um ato de piedade, que aquela senhora faz para quê? Para alimentar a sua alma. Ela não se acomodou pelo fato da capela não estar aberta, por isso eu não preciso mais fazer a minha adoração. Veja, um gesto simples de se ajoelhar em direção à capela, onde ela sempre ia fazer adoração, e acreditar que nosso Senhor está vendo aquela oração, que Jesus está vendo aquela oração. Então, são meios, são formas que eu vou encontrando de maneira prática, e a igreja está aqui para isso, para nos ajudar nesse sentido, para não deixar de alimentar a minha alma nesse tempo de pandemia. Você não precisa ter medo de alimentar a sua alma com as coisas simples. Às vezes a gente fica querendo alimentar a nossa alma, né? Nossa, eu ia naquelas missas que eu chorava aquela missa toda, eu me emocionava e eu sentia Deus através daquele padre ali. Só que talvez nesse momento você não possa ir na sua paróquia, assistir a missa, ver a missa, né? Participar da missa com aquele padre que você queria, mas você pode na sua casa, quem sabe ali, participar da missa pela televisão. E aquele mesmo Jesus que atingia você, que tocava no seu coração quando você estava lá dentro da igreja, ele tem o poder de tocar no seu coração aí na sua casa. Então, é necessário um esforço da nossa parte, é necessário uma vontade de querer não se afastar de Deus. Um grande perigo que a gente corre nessa pandemia é deixar de alimentar a nossa alma e justificar isso dizendo que é porque as igrejas estão
fechadas. Não, nesse tempo, a minha casa precisa se transformar numa igreja. Deus precisa estar dentro da minha casa. Deus precisa estar na minha rotina. E eu vou fazendo ali, ó, à medida que eu vou fazendo as coisas dentro de casa, eu vou alimentando a minha alma também. Talvez você tenha aí suas crianças, tenha seus filhos, né? E é difícil para você parar e rezar o terço. Mas você está ali, ó, lavando os seus pratos ali na pia da sua cozinha, você vai rezando ali as Ave-Marias. Você vai contando mentalmente as Ave-Marias, contanto que a sua alma ela esteja nessa sintonia. E é preciso buscar isso, né? Músicas que alimentam a nossa fé. Você pode baixar músicas aí, né? Quem é dado às tecnologias, você pode baixar as músicas aí pelos canais próprios, né, de música, mas você pode também usar aquele CD que muito tempo você não escuta, né? Talvez tenha muito tempo que você não para ouvir louvores, para ouvir músicas de louvor e adoração a Deus. É uma forma de nós alimentarmos a nossa espiritualidade. Você está às vezes limpando ali sua casa, ó, e coloca uma música para tocar, uma pregação para você ouvir, né? E ali você vai alimentando a sua fé. É importante que nós tenhamos essa atitude, que é uma atitude ativa, né? Talvez seja engraçado usar essa expressão, mas exige de nós mesmos esse passo. Vamos, eu preciso, eu conheço Deus, eu fiz experiência com Deus, eu já senti esse amor de Deus e eu não posso ficar sem isso. E aí eu preciso ir buscando, eu preciso procurar, né, nesse tempo. E aí, uma outra pergunta aqui que o padre nos mandou foi: como vencer a ansiedade nesse tempo de pandemia? Como vencer? Né? Porque é um tempo mesmo de preocupação, a gente não sabe quando que isso vai terminar, e aí gera aquela angústia dentro de nós ficamos perdendo, muita gente perde até a paz. Quantas pessoas aí desesperadas, tomando remédio controlado, né? Muita gente que manda aqui o seu pedido de oração para nós da Canção Nova, porque não está sabendo lidar com a ansiedade própria desse tempo, um tempo de incertezas, de insegurança, né? De medo da morte. Como fazer? Como viver esse tempo, né? E aí eu destaco 3 coisas aqui. A primeira é que nós precisamos todos os dias fazer um ato de fé. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha e aumente a nossa fé. É aquela oração de Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. É um ato de fé. Todos os dias que você acorda, que você se senta na sua cama, você precisa dizer: Senhor, me ajuda a acreditar que tudo isso vai acabar. É preciso ter um ato de fé. É preciso acreditar que Deus é maior do que todas essas coisas. É preciso acreditar que a nossa fé tem o poder de tocar o coração de Deus e trazer os benefícios para cada um de nós e para a nossa família também. Então, é preciso confiar-se a Deus. A alma que confia em Deus, ela não sai desesperada. A alma que coloca sua confiança em Deus, ela não experimenta o desespero. Porque mesmo com as coisas sendo difíceis, mesmo com as situações ali acontecendo e muitas vezes nos pegam até de surpresa, a alma que confia em Deus, ela para e fala: Senhor, eu não estou vendo a solução. Isso é um ato de fé, né? Então eu preciso renovar essa fé todos os dias. A fé que eu abracei no meu batismo, né? E que eu vou alimentando cada dia que eu vou vivendo nessa terra. Um outro ponto é fazer a nossa parte. Como enfrentar a ansiedade e o medo desse tempo? Faça a sua parte. Já falamos aqui de todas as medidas, né? De higiene e tudo mais, o cuidado que a gente precisa ter com a limpeza. Isso é fazer a nossa parte, né? Nós estamos com a nossa consciência tranquila de que estamos nos preservando da pandemia e sendo o mais responsáveis possível, né? Fazer a nossa parte no que diz respeito ao cuidado com o nosso corpo, a nossa saúde física, e também fazer a nossa parte no que diz respeito à saúde espiritual. Você que é pai e mãe de família, por exemplo, também cuidar da saúde espiritual da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Isso é fazer a nossa parte. Quando o desespero bate à nossa porta, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, ele vai embora, ele não tem espaço. Agora, se eu não faço a minha parte, a minha consciência começa a pesar.
E aí é a porta de entrada para o desespero, para a ansiedade, para a falta de fé e para tantas outras coisas aí que são nocivas ao homem, né? E um outro ponto é saber, minha gente, que tudo passa. Tudo passa. Já tiveram tantas outras situações na história da humanidade, até piores do que essa pandemia, né? E passaram. Passaram, né? Nós precisamos acreditar que isso também vai passar, né? Pode ser que esteja demorando, sim, mas tudo tem começo, meio e fim. E vai chegar o tempo do fim. E para isso nós precisamos viver bem o hoje. Para que quando chegue o fim nós possamos nos alegrar, porque fizemos a nossa parte. Então quando vier aquela sensação de que parece que a situação está ficando maior até do que Deus, você precisa parar, respirar fundo e pensar, isso vai passar. A nossa fé nos garante isso, isso vai passar. A experiência humana nos garante isso, isso vai passar, né? Tudo passa. A palavra de Deus mesmo já garante isso para nós, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A pandemia também vai passar. Não sabemos se amanhã, não sabemos se daqui a um ano, não sabemos se daqui a 2 meses, não sei. Mas ela vai passar. Então, é importante pensar nisso para vencer toda a ansiedade própria desse tempo, né? E uma última pergunta é, o que fazer para não se deixar levar pelo comodismo de permanecer participando das missas online pela televisão, mesmo quando as igrejas já estão com as portas abertas? Talvez essa seja a realidade de vocês aí, ou de tantos outros lugares, não sei. Mas graças a Deus, em alguns lugares as igrejas voltaram a abrir, as missas voltaram a ser presenciais, claro, com todos os cuidados, com um número específico de pessoas. E o que fazer para não cair no comodismo, né? O comodismo é um perigo desse tempo. E o que fazer? É importante você pensar, para que servem as missas transmitidas e online? Para que servem? Elas servem para atender uma necessidade específica. Quando nós não estávamos na pandemia, tínhamos missas televisionadas. Mas essas missas são para quem? Para quem não tem condições de estar dentro da igreja. Os idosos que não conseguem mais caminhar, as pessoas que estão nos leitos dos hospitais, os presidiários, pessoas que talvez cuidem de algum doente, por isso não podem ir na igreja. As missas televisionadas, online, elas são para este público. Aí surgiu a pandemia. E essa necessidade acabou se estendendo para todos nós, porque acabamos ficando todos impossibilitados de ir nas igrejas. Então, diante da pandemia, é justificável participar da missa televisionada e online. É a necessidade, né? É o que nós temos para esse tempo, então vamos aproveitar. Mas, em alguns lugares, em algumas localidades em que, graças a Deus, o risco de contágio diminuiu, ou às vezes nem tem, né, risco de contágio, a situação está controlada, as igrejas voltaram a abrir. E é dever nosso voltarmos às igrejas. Isso faz parte do nosso compromisso de batizados, minha gente, para vocês terem uma ideia. Faltar à missa quando você tem condições de estar lá no templo e você falta a essa missa por livre e espontânea vontade e conscientemente é pecado. Inclusive precisa ir para a nossa lista de confissões. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu poderia estar lá, mas eu acabo não colocando como prioridade e criando outras necessidades. Então, se na sua comunidade já existe a oportunidade de você estar no templo, participando da missa com os seus irmãos, né, daquela comunidade ali, é importante que você vá. Isso faz parte do nosso compromisso batismal. Quando você foi batizado, pequenininho ali, né, não sei qual a idade que você foi batizado, mas geralmente é pequenininho, você foi inserido na igreja de Jesus Cristo. Você é membro ativo desta igreja. Faz parte do seu compromisso enquanto membro estar nessa igreja. Estar dentro do templo. Por quê? Porque é no templo que nós nos reunimos enquanto comunidade eclesial. Para louvar, para bendizer, para suplicar, para adorar a Deus. A missa televisionada e a missa online, ela serve para uma necessidade específica. Passando essa necessidade, nós precisamos voltar para os nossos templos, nós precisamos voltar
para as nossas igrejas e reencontrar os nossos irmãos, reencontrar o seu pastor, o seu padre, né? O pastor que cuida aí da sua alma, que cuida dessa comunidade. Reencontrar a pessoa do seu grupo, da sua pastoral, reencontrar o seu vizinho que faz tempo que você não vê e talvez vá revê-lo dentro da igreja, né? Então é preciso que nós voltemos para a igreja quando já existe essa possibilidade, porque é lá que nós nos realizamos enquanto comunidade eclesial, enquanto membros desse corpo místico, né? Que a igreja mesmo diz isso, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, eu acredito que é isso, nós conseguimos aí responder as perguntas, espero que tenha ficado claro para você, né? Claro, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar aí o Padre Leandro, toda a sua equipe, a paróquia também. Quem sabe até escrever para nós aqui também da Canção Nova, né? Tirando aí as suas dúvidas, vai ser um prazer esclarecer para você. Mas tentamos trazer de uma maneira simples, de uma maneira prática, né? Concreta e encarnada no nosso dia a dia, para que nós não percamos tempo, né? E não deixemos que essa pandemia ela possa roubar o lugar de Deus na nossa vida, né? Nós precisamos viver, claro, todas as restrições desse tempo, mas nós não podemos esquecer, somos de Deus, somos filhos de Deus, né? Estamos passando por aqui, somos filhos desse Deus. Então, muito obrigado aí a todos, Deus abençoe. Padre Leandro Moreira, muito obrigado mais uma vez, em nome da Sabrina, também agradeço ao Senhor, ao convite que o Senhor nos fez e rezamos aqui para que esse vídeo e toda a ação pastoral aí na sua comunidade tenha eficácia na vida do seu povo e na vida de todo o povo que terá acesso a esse conteúdo. Deus os abençoe.